que nós queremos semear? Hoje vamos estudar a terceira e última parte do texto na Grande Transição, então lembrem-se, é a terceira e última parte desse texto, que está lá em Reformador, de 1948, e de novo, vale a pena lembrar, é um texto escrito durante a Segunda Guerra Mundial. É um texto que Emmanuel nos traz uma esperança, mesmo na situação difícil, ele nos traz uma esperança. E nós podemos pegar esse texto que foi escrito lá atrás e trazer para os nossos dias atuais, que ele continua atual. Das angústias coletivas, entretanto, surgirão claridades renovadoras. Passamos recentemente por alguma angústia coletiva? Alguém se recorda? Será que nós passamos por isso? Nós acabamos de passar, acabamos de sair de uma pandemia. Extremamente recente esse fato. Quem já imaginou que ia passar por uma pandemia da vida? Já ouvimos falar de gripe espanhola, mas, nossa, isso está lá no passado, nunca vai acontecer. E aconteceu de novo. E a pergunta é, o que precisamos melhorar? O que estamos semeando? Nada vem por acaso. Então, isso significa que algo precisa ser melhorado. Exorando as bênçãos do Altíssimo para que nossos males sejam atenuados com a remoção das nuvens que se adensam sobre os povos mais poderosos da terra, suplicamos a Jesus, fortaleça a gloriosa esperança do novo mundo. Aqui ele está falando lá da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, quem é esse novo mundo? Grande América, herdeira da Europa, dadivosa e flagelada, não permitas que a chuva de sangue e lágrimas desabe em vão sobre as tuas sementeiras de cristianismo. Então, naquela época não, mas se tinha descoberto a América, a Europa passou, há muito tempo, né? Mas a Europa tinha passado por aquela Segunda Guerra Mundial. Então, o que Jesus pensa? Vamos voltar as nossas esperanças para a América, porque lá ainda é uma terra sem vícios, ainda é uma terra ou com poucos vícios, vamos dizer assim. Vamos levar para lá a esperança no novo mundo, a esperança das sementeiras do novo mundo, do cristianismo. Não é à toa o nosso papel aqui. Quando fala América, não é Brasil só, é a América. Se a gente for pegar lá o livro do Chico, Brasil, Coração do Mundo, lá eles falam que, olha, a América do Norte ficará encarregada da cabeça e o Brasil do coração. Então, nós precisamos pensar nisso. Recebe as responsabilidades da civilização, de alma voltada para aquele que é o fundamento dos séculos, Jesus. Vamos receber essa responsabilidade, mas não vamos nos esquecer de Jesus. Não façamos lutas em nome de Jesus. Jesus nunca nos ensinou a guerrear. Jesus nos ensinou a amar. Então aqui a nossa luta maior é contra nós mesmos, para nos melhorarmos e amarmos o nosso próximo e a nós. Consagra o direito, aceitando o dever do bem. Cristianiza os teus programas de governo a fim de que o sofrimento e a expiação não te imponham renovações dolorosas. Cristianiza os teus programas de governo. Que governo é esse? Será que ele está falando aqui? No nosso governo interior. Porque nós temos o nosso governo interior, então nós precisamos cristianizar o nosso governo interior. Porque não adianta a gente querer cristianizar o outro, se nós não formos cristianizados primeiro. Lembram? É de dentro para fora e não de fora para dentro. Nós precisamos plantar a semente do Evangelho dentro de nós, para que ela floresça, cresça e possa se mostrar tanto para nós quanto para os outros. Então, vamos cumprir o nosso papel de dever do bem. Vamos cristianizar os nossos programas interiores, o nosso governo interior. Vamos internalizar as lições de Jesus, viver essas lições de Jesus, a fim de que o sofrimento, a expiação não te imponham renovações dolorosas. Então, se a gente não fizer o nosso papel, teremos sofrimento e expiações. Vamos precisar passar por momentos difíceis até a gente aprender a se renovar. A gente vai escolher a dor para a gente aprender a se renovar, enquanto a gente não entender que precisa fazer essa renovação interior. Se a força tiraniza o serviço libertador do Evangelho ou escarnece da razão para perverter a inteligência, não vejas semelhante perturbação senão o eclipse efêmero da sombra humana procurando debalde toldar a luz divina. Muitas vezes a sombra tenta tapar a luz divina que está
florescendo, trazendo diversas dificuldades para todos. Ela quer tiranizar aquele serviço libertador do Evangelho. Muitas pessoas falam sobre o Evangelho, muitas vivenciam o Evangelho e o que eles fazem? Hoje parece que a gente vive uma época em que a gente tem que falar o que é certo. O certo hoje não é algo mais tão comum. Se a gente não for lá e falar o que é certo, me parece que as pessoas não querem ouvir isso. Às vezes elas precisam ouvir isso é o certo. E isso foi de acordo com que o Jesus, porque aquela história de que vamos dar o nosso jeitinho para resolver o nosso problema, isso não é o certo. Nós precisamos pensar o que eu tenho que fazer para fazer o que é certo, que é o bem que Jesus nos ensinou, para nos tornarmos homens de bem, para podermos plantar aquela semente do amor dentro de nós e atingir o nosso próximo, mas atingir com amor e não com uma palavra que possa levar aquela pessoa a uma situação muito difícil. Então, o que a gente precisa entender? Vamos parar de colocar a sombra para ela tampar a luz. Vamos deixar essa luz iluminar a nós e depois aos outros. E quando as nuvens de aflição houverem passado, então quando aquele momento difícil tiver passado, quando as tormentas lavarem os céus, muitas vezes nós vamos precisar de situações difíceis para melhorarmos. Possas tu, nós, ouvir nos recessos do Espírito a divina palavra. Então a gente precisa estar aberto para ouvir lá no nosso recesso do Espírito, naquele nosso cantinho mais profundo, mais fundo, no fundinho da nossa alma, como muitas pessoas falam. A gente precisa estar preparado para ouvir a divina palavra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São aquelas pessoas que estão prontas para o trabalho através de atitudes, que elas não vão só falar, elas vão fazer. Serão chamados filhos de Deus. Nós iremos demonstrar através das nossas atitudes, nós vamos conseguir nos fortalecer de tal modo que, mesmo que o outro fale determinadas coisas para nós, a nossa atitude vai ser diferente. A nossa atitude vai ser de pacificador. Mesmo quando a gente for ofendido, nós vamos devolver com um bem. Nós vamos simplesmente silenciar. Porque se a gente já silenciar, nós já estamos nos tornando pacíficos, mas não. Nós vamos devolver com um bem, mostrando o que é certo fazer. Ser-te-á possível então responder, de consciência erguida para o alto, bendito seja o príncipe das nações. Nós precisamos entender o que é esse filho de Deus. Em primeiro lugar, todos nós somos filhos de Deus. Absolutamente todos nós, cada um escolhendo o seu caminho. Alguns um caminho mais rápido, outros caminhos mais demorados, difíceis, porque tudo depende de uma atitude nossa, que se chama escolha. Qual escolha que nós vamos fazer? Lembram-se da pergunta? O que eu quero semear? Então, qual é a escolha que eu quero fazer? A partir dessa escolha que eu vou fazer, eu tenho que ter uma constância das minhas atitudes. Se a minha escolha foi seguir os ensinamentos de Jesus, eu preciso mostrar isso nas minhas atitudes, no meu dia a dia. Não basta eu fazer isso um dia e depois esquecer. Eu preciso ter uma constância de atitude, porque isso vai me mostrar a escolha que eu fiz, isso vai mostrar aquilo que eu quero semear para o hoje e o sempre. Então, é essa atitude que eu preciso pensar, o que eu quero semear. Temos exemplos, Emmanuel nos trouxe um exemplo de um momento muito difícil da Terra, que foi a Segunda Guerra Mundial. E traduzindo isso para a nossa atualidade, passamos recentemente por uma pandemia, uma situação difícil, que não foi fácil. As pessoas, muitos foram embora. Nós temos hoje uma situação, você já ouviu falar dos órfãos, certo? Aquelas crianças que não têm pais. Mas hoje nós temos uma situação de idosos órfãos, muitos idosos que ficaram sem seus filhos. E a pergunta é, de acordo com essa situação que a gente vive hoje, vamos passar para a nossa situação de hoje, o que nós queremos semear? O que nós vamos querer semear para plantarmos no futuro? Porque a colheita nós vamos fazer. Mas você quer colher espinhos ou flores? A decisão é nossa.
Só que não vamos nos esquecer, somos filhos de Deus, mas precisamos demonstrar isso através das nossas atitudes. Façamos o nosso dever de casa, vamos promover essa mudança interna que Jesus nos propõe. Jesus nos deixou roteiro, Ele deixou tudo que nós precisamos fazer, mas a gente precisa entender e fazer. Não é só ouvir, a gente precisa começar a praticar no dia a dia. É difícil, eu sei, e como é difícil. Mas vamos dar um passo por vez, não tem problema. Vamos, se a gente errou, fala assim, não, isso eu já sei que eu não posso fazer mais, então vamos mudar. Amanhã, naquela situação semelhante, não vamos mais fazer daquele jeito, vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer as nossas escolhas e plantarmos e semearmos, aliás, coisas boas, para que amanhã a nossa colheita também possa ser boa. Eu espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, ter levado uma mensagem de esperança e eu espero vocês no nosso próximo estudo, no qual vamos começar uma nova bem-aventurança. Não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais e nos seguir nas nossas redes sociais.